Olá pessoal, bom dia a todos vocês, bom dia a você que está chegando na minha página. Tenha um ótimo domingo e hoje eu estou aqui passando, na minha página novamente para meditar um pouco com vocês a respeito da terça-feira, dia 2 de novembro, o qual é feriado, mas é um feriado a qual com toda certeza muitos de nós não estaremos comemorando como de costume, igual aos outros feriados que nós temos no nosso calendário, pois é um feriado de um dia dedicado àqueles que partiram, àqueles que se foram, àqueles que fizeram parte da nossa história, da nossa trajetória. Aqueles muitas vezes pelos quais somos responsáveis por nós estarmos aqui hoje. Então, nesta manhã de hoje, quero meditar com você, quero trazer uma reflexão a respeito do dia 2 de novembro, dia dos finados. Sabemos que em outras ocasiões, em outros feriados, nós estaríamos nos reunindo, nos divertindo, sorrindo, de alguma forma confraternizando com os nossos amigos e entes queridos. Mas o dia 2 de novembro é uma data marcada por lágrimas, é uma data marcada por angústia, tristeza, decepções. Mas talvez você está se perguntando, por que, Gleison, que você está falando que 2 de novembro é marcado por tristeza, angústia, decepções, frustrações? Sabe por quê? Ao longo da minha trajetória, eu passei por várias situações, inclusive a mais dolorosa de todas elas, que é a perca de um ente querido. Provavelmente você que está aí do outro lado já teve essa experiência. Talvez você perdeu um ente querido, a qual o amava bastante. E você vê se aproximando o dia 2 de novembro. Talvez seja o primeiro 2 de novembro, a qual você estará sentindo tantas dores. Dores essas que os medicamentos não podem aliviar. Dores essas que as palavras não podem aliviar. Dores essas que o abraço de alguém não pode aliviar. São dores que doem no fundo da alma. São dores que nos deixam inconsciente. E somente o Espírito Santo de Deus é que tem o poder de aliviar a dor que nós sentimos com a perca de um ente querido. Então eu volto a dizer que o dia 2 de novembro é um dia de reflexão, onde muitos de nós estaremos refletindo nas nossas atitudes, nas nossas ações e até mesmo nas nossas decisões. Porque de alguma forma ou de outra, nós podemos ter convivido com essas pessoas que partiram deste mundo. E com elas foram as lembranças, as histórias dos tempos bons e também dos tempos ruins. O dia 2 de novembro é um dia de angústia, onde muitos filhos estarão se dirigindo aos túmulos no cemitério, aonde irão depositar uma coroa de flores, um cartaz com frases: eu te amo, mãe, eu te amo, pai, e vice-versa.
É um dia de muito choro, um dia onde você vai se deparar com pessoas ao pé do túmulo, pessoas cabisbaixas, refletindo, meditando, rezando, orando, fazendo suas preces. São cenas tristes ao longo de todo o dia, aonde ao pé do cruzeiro central, nos cemitérios, estará um grande fogaréu de várias velas acesas durante todo o dia. E a cera derretida pelas chamas dos fogos na vela irão percorrer e escorrer pelaquela calçada ao pé daquele cruzeiro, como se fossem lágrimas de pessoas que choram todos os dias, porque não tiveram a oportunidade de se despedir do seu ente querido. Aquele último abraço, aquele último beijo de despedida, aquele último aperto de mão. Confesso que para mim não está sendo fácil falar sobre isso, porque eu venho de percas. Perdi meu pai há muito tempo, perdi a minha mãe logo em seguida, perdi amigos também, perdi familiares. Então não é fácil falar sobre isso, mas é preciso falar. E eu quero deixar um alerta para você que está do outro lado, você meu amigo, você meu familiar. O dia 2 de novembro é um dia de se refletir bem, porque vamos recordar de cada palavra que dissemos a eles, aos que se foram. Quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade de pegar o smartphone e ligar para eles, não ligamos. Quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade de nos deslocarmos da nossa residência e ir até a casa de um deles e nós não vamos. Quantas e quantas vezes nós temos a oportunidade de mandar um WhatsApp dizendo: olha, estou com saudade de você, você é importante para mim, bom dia, boa tarde, boa noite, e nós não o fazemos. Quantas e quantas vezes nós perdemos a oportunidade de perdoar e não perdoamos. Quantas e quantas vezes nós perdemos a oportunidade de amar essas pessoas e não amamos. Por outro lado, eu vejo muitas pessoas que estarão carregadas de arrependimentos, de emoções, de angústia e de frustrações. Por outro lado, tem um grupo de pessoas que estarão muito mais arrependidas, pessoas que talvez naqueles momentos de ira, de raiva, de ódio, machucaram essas pessoas que partiram. Então é um dia de reflexão, é um dia de choro, onde muitos filhos e filhas, esposos e esposas e vice-versa irão chorar, angustiados, porque não têm a oportunidade, novamente, de abraçar o seu ente querido. E aquelas palavras que irão dizer ao pé do túmulo não vão surtir efeito nenhum para eles. Aquelas frases dos cartazes na coroa de flores não vai surtir efeito nenhum, porque eles não estão ali conosco. O momento é hoje, você que está do outro lado, você que me conhece, o momento é hoje, é agora de você procurar essas pessoas enquanto elas estão vivas. Não deixe para procurar essas pessoas depois que elas partirem desta vida. Não vai adiantar. Você vai perder o seu tempo fazendo isso, mas faça hoje. Faça hoje. Hoje é o dia 31 de outubro. Hoje é o dia de você fazer tudo isso. Manda flores para elas hoje. Faz um cartaz, envia para elas, faz uma carta, manda um WhatsApp, manda um mensagem. Faça uma ligação, mesmo que seja cobrar. Mas faça hoje, não deixe para amanhã, porque amanhã pode ser tarde. Por outro lado, nós estamos vendo pessoas que muitas vezes pronunciam palavras dizendo que fulano de tal para mim morreu. Ou seja, pessoas que estão hoje carregando dentro de si verdadeiros túmulos, porque mataram essas pessoas emocionalmente. E carrega dentro de si essas pessoas como pessoas que estão mortas há muito tempo.
irmãos que não falam com os outros, filhos que não falam com os pais, pais que não falam com os filhos e vice-versa. E muitas vezes diz que essas pessoas morreram para elas. Então essas pessoas, eu imagino que elas estão vivendo nos dias atuais mais um dia de finados. Para essas pessoas existem duas datas, dois feriados de dia dos finados. Quando ela deixou de perdoar, quando ela deixou de amar, quando ela deixou de entrar em contato, quando ela esqueceu, quando ela sepultou essas pessoas dentro dos seus corações, automaticamente ela matou essas pessoas para ela. Mas no dia 2 de finado, muitas pessoas irão aos túmulos chorar, se lamentar, implorar. Muitos irão dizer: ah, como eu queria que você estivesse aqui comigo. Outros irão escrever frases como: você fará falta. Mas quantas vezes, talvez essas pessoas dissem: olha, você não faz falta nenhuma para mim. Talvez quantas e quantas vezes essas pessoas falam: olha, eu não te amo, eu te odeio, eu não gosto de você. Mas no dia 2 de finado, essas pessoas irão chorar, irão se lamentar, sentindo falta daquelas pessoas que outra hora talvez eram pessoas inconvenientes na vida delas. Mas eu quero falar para você que está do outro lado, você meu amigo, você minha amiga, aqui do Facebook, faça hoje, procure essas pessoas hoje enquanto elas estão vivas, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Hoje eu estou aqui, conversando com vocês através dessa rede social. Hoje eu estou aqui gravando este vídeo ao vivo. Eu não sei o que pode acontecer daqui a pouco. Você também não sabe, mas o dia é hoje. É por isso que toda oportunidade que eu tenho, eu envio uma mensagem para alguém. Toda oportunidade que eu tenho, eu falo com alguém. Toda oportunidade que eu tenho, eu aperto a mão de alguém. Sabe por quê? Eu não sei quando vai ser a última vez que eu vou ver essas pessoas. Eu não sei quando vai ser a última vez que essas pessoas irão me ver. E nós temos essa oportunidade. Não vamos deixar para o dia 2 de novembro. Se nós podemos fazer hoje. Reflita bem comigo. Muitas vezes nós não nos reunimos com os nossos familiares. Muitas vezes nós discordamos deles. Mas quando chega o momento da partida, a família quase toda se reúne. Quando chega o momento da partida, muitas pessoas se deslocam de um estado para o outro, de um país para o outro, para ir lá se despedir dessas pessoas após o seu falecimento. E muitas vezes nós não temos coragem de pagar uma passagem de ônibus de R$6, R$5 para ir até uma cidade satélite, pegar uma lotação e ir até a casa do parente para ver como ele está. Mas quando essas pessoas partem deste mundo, essas pessoas fazem um enorme sacrifício. Pessoas que nunca voaram em avião, pessoas que nunca fizeram uma viagem de trem, essas pessoas se deslocam de alguma forma, conseguem recursos e vão se despedir da pessoa. Essa mensagem de hoje, confesso que é uma mensagem triste, diferente das outras que eu tenho feito. Eu tenho feito mensagens, transmissões ao vivo, reivindicando benfeitorias no meu bairro, na minha cidade. Eu tenho feito mensagens criticando muitas coisas, mas a mensagem que eu trago hoje é uma mensagem de reflexão. Não é uma mensagem bíblica, mas é uma mensagem a qual toca ao fundo dos nossos corações, porque faz parte do nosso dia a dia, faz parte do nosso cotidiano. Hoje, dia 31 de outubro, com toda certeza, em algum lugar tem alguém velando um corpo. Em algum lugar tem alguém chorando a perca do seu ente querido. Porque faz parte da trajetória humana, nascer e morrer. Mas nós não aceitamos a perca. Nós não aceitamos perder um ente querido, um amigo querido. Porque nós somos seres humanos dotados de emoções e de sentimentos. Mas eu digo para você que está do outro lado, aonde estavam as nossas emoções, os nossos sentimentos antes deles partirem? Quantas e quantas vezes nós ignoramos a ligação de alguém?
Quantas e quantas vezes bloqueamos no Facebook, no WhatsApp, no Message, a mensagem de alguém? Quantas e quantas vezes deixamos de responder um bom dia de um amigo? E quando nós sabemos que ele partiu desta vida, a primeira coisa que nós colocamos no nosso status é luto. A primeira coisa que nós fazemos é ir lá no Google e pesquisar uma imagem de luto. Luto por um amigo, luto por um familiar, luto por um parente. Vamos refletir, amigos. Vamos meditar, vamos refletir no que estou dizendo hoje. Vamos homenagear essas pessoas em vida, enquanto elas estão vivas. Não vamos deixar para a última hora, não vamos deixar para o último momento homenagear essas pessoas, mas vamos homenageá-las hoje. Talvez você ache difícil enviar mensagem para 5.000 amigos. Não precisa você mandar especificamente para os 5.000 amigos da sua página. Escreve só uma vez: bom dia a todos meus amigos. Todos vocês são especiais. Isso alegra o nosso dia. Você saber que você é bem-vindo. Você saber que você é querido em vida. Eu confesso a vocês que estava ali tentando fazer essa transmissão ao vivo e ao primeiro momento eu não consegui, porque eu já perdi, como eu falei, perdi meu pai há mais ou menos uns 13 anos atrás. E eu vou falar para você, a dor é imensurável, é uma dor muito forte. Eu me recordo que quando eu cheguei ali, onde ele estava internado no hospital de base, vítima de um câncer na região cervical. Já não falava, mas estava consciente. E eu pude chegar bem próximo dele. E eu vi quando uma lágrima escorreu no canto dos seus olhos. Era como se ele dissesse: Gleison, eu sei que você viria me ver. Sabe por quê? Porque, apesar das minhas falhas, dos meus erros, né, eu posso ter não sido um bom exemplo para muitas pessoas, aqueles que me conhecem sabem. Mas em quesito a pai e mãe, eu digo a você que eu segui a risca. Eu segui ao pé da letra o quesito, o mandamento. A Bíblia diz: honrar pai e mãe para que sejam longos os teus dias na terra, e o Senhor Deus te abençoará. E eu tenho seguido isso. E quando eu cheguei bem próximo ali do meu pai, num leito, onde ele estava com a traqueostomia, não conseguia falar, e eu olhando a situação dele, o sofrimento dele, ele olhava para os aparelhos, fazia um sinal para mim como se dissesse: Gleison, desliga isso aí, chega, cara, estou cansado. Ele já vinha sofrendo há muito tempo. Não é fácil. Não é fácil lidar com isso. Confesso a vocês que não é fácil você falar sobre a perca de um parente, de um amigo, principalmente de pai e mãe, de filhos. Não é fácil. Mas eu pude ler os lábios dele. Fiz uma leitura labial do meu pai naquele momento. E ele olhava para os aparelhos que ali estavam ligados e dava um sinal para mim como se dissesse: Gleison, desliga isso aí. Chega, cara. Eu cansei, Gleison. Eu cansei de tudo isso. Mas eu falava: não, o senhor vai sair dessa. O senhor vai vencer, o senhor vai vencer, o senhor vai sair dessa. O senhor vai conseguir, pai. Mas eu sabia que lá no fundo estava chegando a hora. Eu sabia que lá no fundo ele estava partindo aos pouquinhos. E eu, como sendo o mais velho dos homens, estava ali cumprindo o meu papel. Estava ao lado do meu velho guerreiro. E ali eu pude ver quando ele teve a última parada cardíaca. E os médicos falaram: Gleison, se tiver mais uma vez, nós não vamos reanimá-lo, para que ele não venha sofrer mais ainda. Eu pude acompanhar os últimos momentos, quando os aparelhos
foram parando de emitir o sinal sonoro e ele parou de respirar. Naquele momento ali eu vi que a pior dor que um homem poderia sentir, eu estava sentindo. Dizem que a maior dor é a dor do parto, a qual uma mulher, quando dá à luz, sente. Mas a dor da perca é muito maior. Não é mesmo? E ele deu ali o último suspiro, os aparelhos pararam de emitir sinal sonoro. E eu, naquele momento, consciente da sua partida, fui até os médicos e comuniquei que o paciente havia partido. Acompanhei todo o procedimento ali, quando eles embalaram, o meu pai num lençol branco com a qual ele estava sobre a maca. Fizeram o pacote, como diz na linguagem médica, e levaram direto para o necrotério do hospital de base. 2 dias depois eu retornei ao hospital, foi um dia depois, a qual eu tive que fazer o reconhecimento do corpo. Mais uma vez, eu tive que ser forte, porque eu já tinha sido forte bastante para enfrentar muitas coisas. As perseguições dos meus inimigos contra mim, as tentativas que tive contra a minha vida. Muitos problemas enfrentei nessa vida, mas a perca de um ente querido, a perca foi a maior dor que eu já senti. E ali, mais uma vez, eu me deparo com o meu pai na gaveta do necrotério, aquele corpo gelado, saindo ali daquela gaveta, e eu tive que fazer o reconhecimento, porque é de praxes. E aí, seguimos para a preparação do sepultamento. Então foi uma dor muito grande. Então você que está do outro lado, não deixe para amanhã, não deixe. Mesmo com todas as minhas falhas, todos os meus erros, eu nunca, em toda a minha trajetória, levantei a minha voz contra meu pai. Nunca. Na rua era diferente. Na rua era outra coisa, mas em casa as coisas eram diferentes. Então eu estou me abrindo com você nesse bate-papo. Quero já agradecer as pessoas que estão acompanhando, a Aldésia, a Ana Leila, o Gilvan e os demais que já passaram por aqui. É um momento de reflexão, o dia 2 de novembro. É um momento de refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes, sobre as nossas decisões para com os nossos familiares e com os nossos amigos. Esta foi uma dor muito forte, mas não parou por aí. Você acha que a minha dor parou por aí? Tempos depois, chegou a vez da minha mãe. A minha mãe partiu em um leito de hospital. Mais uma vez, vítima de um câncer no útero. E naquele momento de dor, eu acompanhando ali em uma outra cidade, estive ali e tive mais uma vez a oportunidade de chegar nos últimos momentos. Cheguei ao pé do ouvido dela. Ela estava consciente, mas não podia falar. Não conseguia falar. Os órgãos estavam já parando. E eu cheguei ao pé do ouvido dela e falei: mãe, pode ir tranquila. Nós ficaremos bem. Nós ainda iremos nos reencontrar. E mais uma vez, sabe, eu fico emocionado porque falar de perca não é fácil, E ali mais uma vez, a lágrima escorreu no cantinho do olho dela, igual do meu pai. Como se ela dissesse: eu sabia que você ia vir. Sabe por quê? Porque, como eu falei, não sou perfeito, sou imperfeito, Sou imperfeito, mas graças a Deus honrei meu pai e minha mãe até o último momento. E ali naquele momento ali, mais uma vez, ela olhou, esboçou um sorriso tímido, porque minha mãe era mulher tímida. E aí partiu. Chamei os médicos, as enfermeiras e comuniquei.
Então foram duas percas que me marcaram muito a minha trajetória. Tive outras percas de parentes. Uma perca que me marcou muito foi a perca da Yara, minha prima, há uns 10 anos atrás. Fui chamado para visitá-la nos últimos momentos. Estava eu, a sua irmã, a Vanessa, no hospital em Planaltina, na sala de emergência, e de repente ali me pediram para fazer uma oração. Foi quando eu impus as minhas mãos sobre o corpo, ainda vivo, da minha prima Yara. E naquele momento, a mesma cena se repetiu. Aquele olhar triste fixou-se nos meus. E quando eu estava fazendo aquela oração de conforto, e eu falei para ela que ela podia descansar, que iríamos ficar todos bem. De olhos fechados, eu, a Vanessa, a médica que acompanhava aquele momento, fechamos os olhos para fazer a prece, a oração. E eu pude, durante a oração, observar uma claridade, uma luz muito forte que saía do centro do seu corpo. E quando eu terminei aquela oração, me despedi dela, dei um beijo no rosto, aquela face que já estava transpirando bastante, gelada. Fomos lá para fora. E quando chegou lá fora, ali no hospital de Planaltina, chamei a sua irmã, Vanessa, que acompanhou também, e falei: Vanessa, você sabe o que eu vi? E ela falou: eu sei, Gleison. Eu falei: pois é, ela vai partir hoje. Então, quando foi de madrugada, a nossa querida Yara partiu para a glória. Sabe por que eu estou falando isso? É um dia de recordação, porque com todas essas pessoas que eu citei neste momento, são pessoas que conviveram comigo, são pessoas que me aceitavam do jeito que eu sou. São pessoas que nunca falou: Gleison, você tem que mudar para ser aceito por mim. Diferente de muitas pessoas que às vezes quer que você muda para ser aceito por elas. Então quero falar para você que está do outro lado: aceite as pessoas do jeito que ela é. Nunca tente mudar as pessoas para te agradar. Essas pessoas fizeram parte da minha história. Então hoje eu sou grato a Deus pela vida de cada uma delas. Fora isso, tem muitos outros amigos que perdi, mas guardarei as boas lembranças, as boas histórias que tive para com cada um deles. Então eu vou concluir aqui, para não ficar muito extenso, não tomar muito tempo de vocês. Que Deus abençoe cada um de vocês que viram esse vídeo, que vai assistir depois. Reflitam bem. Medite bem no que foi dito por mim, na minha história. E não perca a oportunidade. A oportunidade é hoje, é agora. Perdoe as pessoas, vá em busca dessas pessoas, fale com alguém. Não perca tempo com picuinhas, com contendas, com brigas, com confusões, com disse e não me disse. Não perca tempo com isso. Não perca tempo brigando por política. Não perca tempo brigando por opções sexuais. Não perca tempo brigando com as pessoas por religião, porque tudo isso vai ficar aqui. Nós iremos partir. Valorize as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm. Por outro lado, nós vemos aí várias pessoas que valorizam umas às outras pelo que elas têm, não pelo que elas são. Nós devemos usar as coisas e amar as pessoas, não fazer o contrário, amar as coisas e usar as pessoas. Que Deus abençoe todos vocês, tenham todos um excelente domingo. Agradeço a participação de cada um. Que Deus abençoe e tenham aí um ótimo domingo. Fique com Deus. Obrigado pela atenção de cada um de vocês.